do fundo aí, fica armazenado o destilado neutro de cereais, que é a base líquida do gin, que ele é feito o gin de álcool de cereais. Geralmente o cereal usado é o álcool de milho, mas ele pode ser usado o álcool de centeio. O álcool de centeio é mais voltado para a vodka, mas é usado também. A gente armazena o álcool de cereais nesse tanque e tira porções de 120 litros para poder fazer a maceração. O que seria a maceração? Seria eu pegar os botânicos, o zimbro, o coentro, o cardamomo, que é o que tem presente na nossa receita, e deixar de molho dentro desse álcool de cereais para poder extrair esses aromas, esse aroma perfumado que vocês viram que é do gin. Então, eu tiro a porção de 120 litros de gin, misturo com mais 80 litros de água nessa sala, aí, que é a sala de botânicos, e misturo todos os botânicos aí da minha receita. O segredo de cada gin é o peso de cada botânico. Então a gente mistura dentro dessa sala e deixa ele por 3 dias. Depois de 3 dias que ele fica de molho, eu mando só o líquido para o alambique. E no alambique ocorre o processo de destilação. A maioria aqui entende como é que funciona o processo de destilação? Não? Então eu vou explicar para vocês, se vocês quiserem chegar aqui. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ele é chamado de alambique, comumente chamado, pela maioria das pessoas, alambique é o lugar que faz o destilado, e na verdade alambique é a máquina que faz a destilação. Esse alambique nosso, ele tem capacidade para 250 litros, só que a nossa receita é uma receita padronizada de 200 litros. Então a gente manda todo o gin por bombeamento aqui para dentro. E a destilação é o processo mais rudimentar de separação de 2 tipos de substâncias, no caso o álcool da água, porque a água não me interessa no final do processo, então eu quero pegar só o álcool, que é ele que traz o óleo essencial, o aroma dos botânicos. Então eu começo a esquentar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou esquentar e o álcool tem um ponto de ebulição diferente do da água. A água evapora 100 graus e o álcool evapora 70. Então, assim que eu começar a esquentar, quando chegar por volta ali de 73 a 74 graus, essa mistura vai ferver, o álcool vai começar a separar da água e vai virar um vapor. Como toda essa panela é lacrada, então o vapor de álcool não tem por onde sair, então ele é conduzido por esse capelo aqui, que é essa coluna aqui de cima. E um dos botânicos que a gente coloca aqui, além dos que a gente coloca lá, é a casca de limão siciliano, porque o aroma dela pega melhor quando só o vapor passa por ela. Então o vapor passa pela casca de limão siciliano por aqui e continua o caminho pelas tubulações. Ele entra nessa coluna no meio, que é a coluna deflegmadora. Cada um desses vidrinhos aqui, ele redestila de novo para deixar mais água para trás. Mesmo a água evaporando a 100 graus e o álcool a 70, algumas partículas, algum vapor de água vai vir junto. Então o deflegmador ele vai deixando cada vez mais água para trás. E na hora que o gin sai lá em cima, ele continua o processo na forma de vapor. Passa pelo roof, que é onde que ele dá mais uma potência aromática, é onde que eu coloco mais um pouco de zimbro, ele dá mais uma potência aromática de zimbro. E finalmente ele desce nessa última coluna, que é a coluna de resfriamento ou coluna de condensação. Quando o vapor entra aqui, ele entra numa serpentina com um diâmetro muito menor, então isso causa uma certa pressão. O diâmetro é esse diâmetro desse caninho aqui. Então, o vapor vem descendo nessa serpentina e em volta dessa serpentina eu ligo uma água fria que enche esse tubo e sai lá por cima. Então ela vai resfriando a serpentina por fora. O vapor, como ele está a 95, 96 graus de temperatura, quando ele encosta nas paredes do tubo do lado interno, que estão sendo resfriadas pelo lado externo, pela água, ele vai formando pequenas gotículas, igual isso aqui, dentro do tubo. E aí isso cria um fluxo de líquido, de álcool, né, gin, saindo. E aí ele sai aqui na frente já destilado. E é por isso que tem aqui esse nome, destilado, porque ele realmente passa de um lado para o outro. E quando ele começa a sair aqui, a gente faz o controle da medição alcoólica por esse aparelho, que é chamado densímetro. Geralmente tem muito imposto de gasolina, ele mede de 0 a 100% de volume alcoólico. E eu sei quando eu devo parar ou quando eu devo começar a destilação, porque ele vai boiar na graduação alcoólica que tiver o líquido aqui dentro. Então por isso que eu sei quando começar e quando parar. Destilei,
eu vou colocar 200 litros ali, eu vou tirar mais ou menos uns 100 a 120 litros de gin destilado. Só que como eu tirei só a porção alcoólica, esse gin vai estar aproximadamente a 81% de volume alcoólico. Então ele vai estar muito forte. Então a gente tem que fazer outro processo, que é o processo de padronização, é onde que a gente manda para esses tanques, para esse tanque especificamente aí, que é onde a gente adiciona a água filtrada por osmose reversa. Então a água pura, né, ela não tem nenhum tipo de compostos de sais minerais e nem micro-organismos vivos, fitoplâncton, enfim. Então eu vou misturando com o gin até ele chegar no padrão do nosso gin, que é 42.2. E isso também varia, igual disse para vocês, de marca para marca. A gente, por exemplo, deixa 42.2 porque os nossos botânicos são botânicos mais leves, mais florais. A Tanquer, por exemplo, deixa 47 porque ela usa 4 botânicos e 3 desses 4 botânicos são puxados para o aroma cítrico, para o sabor um pouco mais pungente. Então ela deixa acompanhando esse sabor. Depois de padronizado, a gente manda para o descanso. No descanso ele vai ficar, nesses 2 tanques aí, aproximadamente aí de 2 a 5 dias, que é só para harmonizar essa água que a gente colocou aqui na padronização. Depois de 2 a 5 dias, a gente manda lá para o invase, que é nessa sala aqui do fundo. Vocês podem ver toda a tubulação seguinte aqui, que é onde a gente faz o invase das garrafas. E, como vocês já viram, né, o nosso gin é um gin com glitter, então a gente adiciona o glitter só nessa fase final aqui do invase. A gente adiciona o glitter no tanque lá em cima, ele vai misturando com o gin, e aí eu invaso 100 garrafas por vez, uma cor por vez. Então eu faço 100 garrafas de dourado, 100 garrafas de azul, e assim por diante. E as garrafas são lavadas na sala ao lado, né? A gente lava elas na sala de asepsia, faz a asepsia delas, depois passa pelo tubo para o invase, né? E logo depois do invase, a gente faz a parte da rotulagem e controle de qualidade, onde a gente rotula todo o rótulo do gin, faz a anotação exatamente, que gin não tem validade, mas ele tem que ter um negócio chamado batch, que é basicamente um lote da destilação que eu fiz. Se eu destilei hoje, o batch é um número hoje. Se eu destilei amanhã, o batch é outro número amanhã. Então, isso é um controle de qualidade que a gente faz aqui com o nosso gin. E depois disso a gente lacra ele, e aí ele já vem com o glitter, todos padronizados com a mesma quantidade de glitter e com aquele aroma, aquele gosto que vocês viram. E depois disso ele já está pronto já para poder ser distribuído. Então, o processo do gin ele é um processo simples, entre aspas. Ele é bem mais simples que o da cachaça, por não ter fermentação, ele tem realmente só maceração, mas ele é um processo muito metódico. Se eu errar 10 gramas na quantidade botânica, eu errei todo o aroma do gin, eu mudei todo o aroma do gin no final, né, do destilado. Por isso que todas as marcas realmente mantêm um padrão de qualidade bem elevado, bem rígido ali, para não sair ali do padrão. Irene, uma dúvida que a gente tem na loja é o glitter, né? Sim. A gente argumenta de ser um glitter comestível. Sim. Né? Mas e esse glitter? Esse glitter... Para dar mais confiabilidade Sim. no processo. Esse glitter, ele é um aditivo alimentar já existente em várias partes da Europa. A gente compra ele da Itália. Os componentes que tem no glitter, tem vários outros alimentos que a gente consome, que a humanidade já consome há vários anos. Alguns componentes deles tem no Doritos, aquele pó do tempero do Doritos, chicletes como Trident, Mentos, o próprio chicletes mesmo usa componentes. A diferença desses componentes para os componentes que vão no glitter é só a cor que eles adicionam para ele poder dar esse tipo de efeito. Mas são os mesmos componentes. Eu não sei te falar exatamente qual que é, porque isso já é do responsável técnico, que é o químico lá. Mas ele me explicou exatamente isso, e é o que eu explico para todo mundo. É um aditivo alimentar, a quantidade que vai em uma garrafa é 0,72 gramas. Então, ele é menos de 1 grama. Então, ele é super seguro para o consumo, porque uma pessoa não vai tomar uma garrafa dessa de uma vez, e se tomar, vai passar muito mal. Então, a quantidade de glitter consumida por dose, ela é ínfima comparada, realmente à toxicidade do produto, que realmente ele não existe uma toxicidade. Tudo em excesso, álcool em excesso, açúcar em excesso, tudo vai fazer mal. O glitter da mesma forma. Porém, a quantidade que vai
estar bem abaixo do mínimo dos parâmetros ali de segurança para a pessoa consumir. Então, basicamente, ele é um aditivo alimentar aprovado pela FNA, que é a Federação Internacional de Alimentos, e aprovado no Brasil também pelo MAPA, e regulamentado também pela Anvisa, que é totalmente seguro para o consumo humano. O MAPA, gente, é o Ministério da Agricultura e Pecuária E abastecimento. e abastecimento dessa linha de produtos, que para um produto ser comercializado legalmente, ele tem que passar pela vistoria do MAPA. E até conseguir esse registro, porque cada MAPA ele tem um registro próprio, isso é uma longa história. Uma longa história, vocês um longo conseguiram. trabalho. Vocês vão criar o costume agora de ver sempre os contrarótulos das bebidas. Sempre nos contrarótulos, principalmente nessas letrinhas miúdas, são o CNPJ, o local onde ele é feito. E embaixo vai estar registro do produto do MAPA e a inicial, né, do MAPA é sempre o estado que ele é feito, MGSP, MT e o número do MAPA. E esse número está acessível para qualquer cidadão brasileiro para acessar, para realmente ver se esse destilado está registrado, né, no MAPA. E vocês vendo isso, criando o costume, vocês também vão passar a criar o costume de ver os ingredientes. Porque muitos produtos dizem que são, mas não são. Um exemplo clássico é o Whisky Red Label, que na verdade é uma vodka colorida com aroma de whisky. Muita gente toma imaginando que é um whisky envelhecido 12 anos, mas na verdade, nas letrinhas miúdas, vocês vão ver que ele é um whisky estilo 12 anos. Ele não é um whisky envelhecido. Ele é o álcool de cereais que a gente utiliza aqui para fazer o gin, com um corante caramelo para deixar ele na cor de whisky, um aroma de malte whiskies, que é o aroma de whisky, e água e muitas das vezes açúcar. Eles colocam. Então é basicamente uma batida que vocês estão comprando como whisky e na verdade não é. Então, eu depois que eu comecei a fazer gin, eu criei o costume de ver todos os contrarótulos, e isso é muito bom, você começa a ver realmente a qualidade dos produtos que vocês estão consumindo, e vocês conseguem também passar isso para o cliente. Vocês podem, às vezes até, induzir o cliente a olhar realmente nas garrafas do nosso gin, de outros produtos, para ver realmente que é um produto regional, é um produto que realmente faz jus ao nome artesanal, porque ele é feito realmente de forma artesanal. Beleza? Alguma Deixou dúvida, até mais gente? bobo. Alguma dúvida? Uma pergunta sobre o gin, sobre a história? Em questão do tamanho de cada garrafa, muda alguma coisa? Você fala na questão O do... tamanho de cada garrafa, por exemplo, tem as pequenas, tem a maior. Você fala do glitter? Isso. Sim, porque aí a quantidade padronizada vai ser diferente. A quantidade que vai em uma garrafa de grande é 0,72, em uma 375 que seria metade, vai metade do glitter. Então é sempre proporcional realmente à dose. A quantidade que vai em uma dose, que é aquelas minizinhas que vende lá no restaurante, é 0,0035 gramas de glitter numa garrafinha daquela. Então é ínfimo. É porque a densidade do glitter, como vocês estão podendo ver, ela é muito grande. Então, quando vocês olham ele na luz, vocês veem que ele é quase transparente. Quando vocês olham aqui no rumo do gargalo, vocês podem ver que ele é quase transparente. Porque realmente vai muito pouco glitter na garrafa. Esse daí, tipo assim, quando vocês forem fazer, onde que vocês pensam nesse glitter? Então, também vou contar um pouco da história da Alerros para vocês entenderem. A Alerros surgiu, né, com uma iniciativa minha e do meu pai. A Alerros vem de Alejandro, que é meu nome. Assim como no Brasil tem o Chico, tem o Zé, na Espanha tem o Alejo, né, o diminutivo de Alejandro. E a gente recuperou um alambique que era do meu bisavô. E esse alambique ele estava numa fazenda, ele estava jogado. E o meu bisavô ele fazia cachaça em Passos. Ele saía nas fazendas, que ao redor de Passos sempre teve, né, fazenda de cana. Então ele saía, os fazendeiros sobrava ali às vezes um pedaço do talhão e ia perder, porque senão ia perder a época da colheita. Meu bisavô ia lá com todos os filhos, cortava a cana, moía ela, fazia a cachaça, metade era dele, metade era do dono da fazenda. E aí ele levava o alambique que está ali do lado, aquele do alambique nosso que eu mostrei para vocês, é o alambique que a gente recuperou. Então ele pegava e ele era um alambique itinerante, porque aquele alambique para cachaça, ele realmente é muito pequeno. Geralmente alambiques de cachaça são de 500, de 1000 litros. Aquele ali é um alambique de 200. Então ele realmente fazia uma quantidade bem pequena e com isso ele conseguia passar em várias fazendas. E aí eu ouvi essa história, fiquei fascinado. Eu tinha 18 para 19 anos, isso foi em 2018, né?
E aí eu comecei a pesquisar com os parentes, com os amigos, né? E consegui achar um alambique nessa fazenda de Guapé. Recuperei o alambique. E na hora eu falei pro meu pai, vamos fazer cachaça? Ele falou, você tá doido, meu filho? Não tem nem terra para plantar cana, não vai fazer cachaça que jeito. Não nem sabe mexer com alambique. Eu falei, não, mas eu quero mexer com alguma coisa com alambique. E aí primeiro eu falei, vamos fazer gin. Ele falou assim, você sabe o que é gin? Eu falei, não. Ele falou, mas como é que você quer fazer um negócio que você não sabe? Eu falei, não, eu vou achar alguma coisa. E aí a gente achou um destilado americano, que é basicamente a cachaça dos americanos, que é o Moonshine. Inclusive o Jack Daniels, ele é um blend, ele é uma mistura de vários Moonshiners que fizeram a receita do Jack Daniels, e hoje ela é a maior marca de whisky do mundo, com a receita até hoje, que era o blend desses Moonshiners. Ela é basicamente fermentado de milho, criera de milho, joga pra galinha, sim, mas era meio doido, fazer trem com criera de galinha. E fermentado de pão, açúcar, a gente misturava aquilo e destilou. No dia que a gente destilou, a gente ficou bêbado, porque a gente queria provar já na fonte, né? E eu falei, pai, eu descobri que o gin ele é um álcool de cereais com botânicos. Isso que a gente acabou de fazer, um álcool de cereal. Ele, beleza, então você quer tentar fazer uma receita? Eu falei, quero. Ele falou assim, mas a gente não consegue comprar uma receita? Eu falei, vamos procurar. Achamos um contato de um Master Distiller na internet. E esse Master Distiller cobrou a bagatela de R$7 mil para fazer uma receita para nós. Eu falei, cara, eu nem sei destilar direito, eu não vou pagar R$7 mil numa receita. E aí a gente falou, não, vamos fazer do que a gente imagina, a gente sabe que tem zimbros, sabe que tem substâncias aromáticas ali. Começamos a fazer aquela mistura que depois, posteriormente, a gente viu que a gente estava fazendo tudo errado. Então, o gin, ele tem uma regra básica que 50% dos botânicos do destilado de gin tem que ser zimbro. Então, um exemplo, se para 200 litros eu coloquei 1 kg de zimbro, todos os outros botânicos juntos que estão na garrafa aqui não pode ultrapassar 990 gramas. Porque o zimbro tem que ser o aroma principal, tem que ser o cheiro do gin. E a gente colocava tipo 1 kg de zimbro, colocava 1 kg de maracujá, colocava meio quilo de anis, 1 kg de canela. A gente colocava só coisa forte, então ele ficava um destilado muito forte. E com isso eu comecei a levar em festas com meus amigos e eles falaram, vou tomar isso aí não, você não tá com gosto de gin? Falei, não, esse aqui é gin, fiz gin não. Falei, então eu vou aprender a fazer gin. E na minha cabeça eu achava que a destilação era o principal responsável por esse aroma, e na verdade não, é realmente a preparação, a produção inicial ali da maceração. E quando eu entrei em contato com o dono da fábrica que fez o curso, né? Ele falou assim, não, ele é de Itaverava, perto de Belo Horizonte. E aí já viu, né, o sotaque. Não, Alejandro, pode ficar tranquilo aqui, ó. Deixa eu te falar, aqui, ó, alambique não muda nada, não. Mas vocês estão fazendo gin que jeito? Aí eu mandei a receita pra ele, ele falou assim, você tá doido, tá tudo errado, vocês não estão fazendo nada com nada que isso aí, não. Ó, moço, deixa eu te contar um negócio. Você vai fazer a inscrição no curso, e o curso, ele é 3 etapas. Ele é uma em São João del Rei, uma em São Paulo, e a outra é no Chile, mas você já tirou o passaporte? Eu falei, eu não tenho nem tipo de eleitor, eu falei nisso. Aí ele falou assim, não, então pode deixar, nós vai ajeitar para você, nós vai levar você lá. Eu falei, mas quanto que é o curso, Lenice? Ele falou, não, eu faço um precinho especial para você, ele tá 15 mil, eu faço para você 11. Eu falei, eu não tinha nem 7 para pagar a receita. Eu falei, tá, ok. Pai, como é que faz, como é que não faz, vamos. Eu falei, pai, eu quero muito aprender a fazer gin. Ele falou, quero. Tava, acabando de juntar um dinheiro para trocar a caminhonete, no susto. Falou, Elis, manda o Pix. Pá, mandou o Pix. Na época que saiu o Pix, mandou o Pix. Aí, na hora que ele acabou de fazer o Pix, ele olhou no meu olho e falou assim, ó, se você for para esse curso, se você não aprender a fazer nada, eu paguei 11 mil para nada, eu te mato, menino. Eu enfio você dentro do galão de álcool. Falei, não, pai, pode deixar, eu vou aprender. Fui para São João del Rei lá, a gente realmente trabalhou numa destilaria, a gente fez um intensivo de 7 horas dentro de uma destilaria, fez destilações, fez macerações, e foi muito importante porque a gente aprendeu realmente essa questão das receitas. Em São Paulo a gente fez mais um workshop para ver as novidades no mundo do gin, e quando foi para ir para o Chile eu não tinha dinheiro nem passaporte. E tal, como é que faz, como é que não faz? Falei, Lenise, não vai dar para eu ir? Ele falou, não, você não tem passaporte? Falei, não. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar num carro e vai bater lá no Chile, de carro. Falei, não, mas não tem como não. Ele falou, então você vai de avião até Dourados, e Dourados eu mando buscar você de carro, porque eu não quero que você fique sem aprender a fazer gin, não. Falei, então tá bom. Baixei em Dourados, pegaram o carro, atravessaram comigo a fronteira, eu não tinha medo, né? Falei, será que não tem nada? Né? Aquele medo e tal, passando.
Fomos lá, e é bem realmente pertinho da divisa ali. E aí, quando a gente chegou lá, eu vi a visão mais linda que eu tive na minha vida, que foi quando um dos professores balançou a garrafa bronze de uma vodka que tinha lá e colocou ela na mesa. Eu já olhei e falei assim, não, aqui ó, posso levar as garrafas? Ele falou, não, isso aqui é só daqui e tal. Eu falei, mas e esse glitter? Ele falou assim, não, esse glitter, aí ele explicou tudo que eu expliquei para vocês, que ele é um aditivo alimentar e que a mesma importadora que importa esses aditivos alimentares para Seara, para Sadia, para o Doritos, né, o próprio Doritos, consegui importar isso para nós. E foi quando minha mente, né, ativou divertidamente, começou a pular, igual doido, vamos colocar isso no nosso gin. E foi quando eu peguei 2 amostras do glitter bronze e cheguei em casa e coloquei o glitter bronze na receita, né, refiz a receita e falei, pai, tá tudo errado, tem nada a ver com o que nós estamos fazendo, é totalmente diferente. Fiz a receita, demoramos um pouco para chegar nessa receita aqui. Quando a gente chegou nessa receita, eu coloquei o glitter na garrafa. E meu pai, na hora que ele viu, ele falou assim, você colocou óleo diesel no gin? Eu falei, não, isso aqui é um glitter. Eu expliquei tudo de novo para ele. Ele falou, não, eu não tô confiando nisso não. Fez um drink de gin tônica, bebeu um drink de gin tônica. Não, vou testar mais um pouquinho. Fez outro drink de gin tônica. No final da noite ele tinha bebido uma garrafa com glitter. E a dúvida de todo mundo. Vou fazer xixi brilhante? Teoricamente sim, teoricamente não, porque a quantidade de glitter presente em cada dose é tão ínfima como vocês viram, Faltou Luana, que né? ele é expelido pelo corpo, mas você quase não vê. Então, depois da bronze a gente começou a fazer todas as outras cores que vocês viram e, consequentemente, hoje a gente tem essa com flocos de ouro, que essa aqui realmente ela é uma folha de ouro. Na verdade ela não é 100% ouro, né? Ela tem 15% só de raspas de ouro mesmo. E ela também é uma mistura de aditivos alimentares que eles laminam essa folha e, né, soltam esse pólen de ouro para poder deixar, né, ela com esse aspecto aí dourado. Também, a quantidade que vai nela é ínfima, então é super tranquilo para o consumo. E depois disso a gente, né, quis investir, entrou no financiamento BNDES e fizemos, né, acabamos de construir o galpão, compramos o alambique do Lenise. Da minha turma eu fui o único que comprou o alambique do Lenise. Então, assim, ele tem um orgulho grande de falar que da segunda turma do curso de gin foi a gente da Aleus que comprou, né, o alambique e comprou o sistema deles. E hoje a Aleus tem aí 6 anos de história, 4 anos que a gente está na destilaria. Então a gente está aí novos, né, no mercado, mas ainda já com muita experiência, né, no que faz e no que sabe fazer. E agora essa sala que está atrás de vocês é a mais nova aquisição da Aleus, que é a sala de mistura, onde a gente vai poder fazer os licores, vai poder fazer o bitter, né, que é o Campari, o Legarin Doublé, e mais 72 tipos de produtos. As Ascov da vida, as Corote da vida, a gente vai poder fazer tudo. Então é um mercado que hoje para a Aleus ele não é o carro-chefe, mas é bom você ter um braço, né, nesse parâmetro para poder servir todos os tipos de público aí. E aí vocês ainda vão ouvir muito falar do Alerro Sacatrapo. E Sacatrapo é o apelido do meu bisavô, por isso que a gente colocou Alerros, que é meu nome, e Sacatrapo que é o apelido do meu bisavô. E aí eu fiz o A do Alerros, né, no braço, porque eu gosto pouco, né, do gin. E isso aqui representa meu bisavô e meu pai, que é uma tatuagem que eu fiz em homenagem a ele, que ele, né, fazia. Deu uma ideia para mim, deu um braço para mim e meu pai me ajudou. Então é basicamente essa história da Aleus. Eu até arrepio de falar para todo mundo, porque é uma história de família, mas é uma história que ela tem, além de amor entre pai e filho, tem um amor a ver as pessoas felizes consumindo o nosso destilado, que isso que é o mais importante. Se você precisar de alguém para ir tomar mandar lá em casa, não é ver se tá bom, se como tá. Os testes dos licores eu mando para vocês lá. Obrigado. O Negroni é feito com esse aqui? Isso, o Negroni, para também, se vocês quiserem até anotar aí, o Negroni, ele é uma parte de gin, uma parte de Campari e uma parte de vermute rosso. Só que tem gente que faz do jeito que gosta, né? Mas basicamente é assim, eu particularmente coloco 2 de Campari, uma de gin e uma de vermute rosso, porque eu gosto dele um pouco mais amargo. E então isso também é algo que vocês podem oferecer para os clientes,
que é uma oportunidade, é um diferencial que vocês podem fazer. Rosso aqui é tipo... É vermute rosso, é esse Tipo martini, martini. é esse martini mais escuro que tá aí. Ele tem um gosto bem doce. Esse aqui? Ele tem um gosto bem doce, então ele deixa Ah, tá. Ele é o que alivia um pouco. isso dos destilados. É ele e a laranja. que Isso. Ele tem um gosto bem de laranja passada. Tem um gosto bem de laranja passada. Ele é bem... Ele é. Deixa eu cheirar o... O